A paz do Senhor Cristo, tudo bem? Aqui é o pastor Marcelo Vieira com mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nós, no dia de hoje, nós estaremos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Mas antes de estarmos iniciando a leitura da palavra do Senhor, quero vos convidar a estarmos orando ao Senhor para que Ele possa edificar e fortalecer a cada um de nós através do poder da palavra. Amém? Oremos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, trabalha em nossos corações, transforma, edifica, fortalece a cada um de nós. Que o teu nome venha a ser glorificado, exaltado, que esse dia seja um marco em cada um de nós. E que teu nome, Senhor, que é sobre todo o nome, venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Leiamos o texto, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Que nos diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que são debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estavam confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Até aqui, queridos, veja que esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido por cada um de nós e que trata exatamente da manifestação do revestimento de poder do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, de acordo com a orientação de Jesus Cristo. Veja que Jesus havia já orientado os seus discípulos a permanecerem na cidade de Jerusalém. Ao obedecerem essa orientação, eles, como o texto próprio diz, eles são surpreendidos e envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Dessa forma, nós temos aqui 7 efeitos que identificamos a partir desse momento. Veja que Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 49, nos diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas, queridos, como entender esse dia notório? Como nós podemos verdadeiramente compreender os acontecimentos, os eventos que seguiram após esse dia? Veja, o dia de Pentecostes foi um evento de múltiplos aspectos. Primeiramente, ele foi foi o último ato ministerial salvífico de Jesus Cristo. Ele também marcou o início de uma nova era do Espírito e preparou os apóstolos para que exercesse sua função de mestre. Os discípulos foram ensinados e agora eles iam ensinar as pessoas através do poder do Espírito Santo, através da revelação e da orientação do Pai. Outro detalhe que podemos perceber aqui é que o dia de Pentecostes pode ser considerado também como o primeiro reavivamento no qual Deus visitou o seu povo poderosamente. Lembramos, queridos, que após Malaquias houve um período de 400 anos em que foi interrompido o relacionamento entre Deus e o povo. E agora, Jesus Cristo vindo à Terra, nós vamos perceber exatamente esse reavivamento, essa nova era surgindo após a morte e a ressurreição de Cristo. Já anteriormente, nós vamos perceber que Jesus Cristo está fazendo prodígios de maravilha, está capacitando os seus discípulos estão fazendo prodígios de sinais. A Bíblia declara que os próprios discípulos, olha, Senhor, o Senhor nos enviou
nós percebemos que as pessoas são curadas, outras são libertas, os demônios nos submetem. Vejam que a partir da morte e ressurreição de Cristo e a espera em Jerusalém, buscando a presença do Espírito, eles foram surpreendidos e, sendo surpreendidos, eles foram revestidos com poder e glória. Outro aspecto que nós podemos ver aqui, que o Espírito de Deus veio sobre os discípulos e a sua vinda foi acompanhada de 3 sinais sobrenaturais. Primeiro, um som de um vento forte, línguas como de fogo e a capacidade de falar em outras línguas. Mas o que seria essa glossolalia? O próprio livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar exatamente o que ocorreu. Nós vemos no capítulo 2, a partir do verso 12 e 13, essas informações. Aqui nos diz o seguinte: todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um ao outro: o que quer dizer isto? Outros zombaram, dizendo: estão cheios de mosto. Perceba que eles foram acompanhados por esses sinais, mas vamos perceber que, ao mesmo tempo que eles foram acompanhados por esses sinais, tinham espectadores, pessoas que estavam observando, pessoas que estavam vendo aquela manifestação e alguns se maravilharam, outros tiveram uma percepção de zombaria, uma percepção de incredulidade. E aqui nós vamos perceber algum detalhe muito importante, porque, querido, nós vamos perceber aqui que um outro detalhe muito importante é que, primeiramente, não foi consequência de intoxicação alcoólica, como alguns disseram em tom de zombaria, como aqui nós acabamos de falar. De acordo com Lucas, o que aconteceu de fato foi que eles receberam uma habilidade sobrenatural para falar uma língua conhecida, mas que eles nunca haviam aprendido a proclamar as maravilhas de Deus através dela. Vejam que eles foram cheios do Espírito Santo e eles falaram uma outra língua, que não era uma língua materna. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, vai nos informar essa manifestação. A Bíblia declara dessa seguinte forma: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, foram tomadas pelo Espírito Santo, foram orientadas pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo a Bíblia vai nos informar que o Espírito Santo os dominava, os orientava. Amém? Então, quando nós percebemos esse detalhe, nós vamos perceber que se alguns maravilhavam, outros pensavam que eles estavam embriagados, e aqui nós percebemos a própria palavra de Deus nos informando que eles foram direcionados, capacitados, cheios pelo Espírito Santo. Nós vamos perceber também outro detalhe, queridos, aqui, que marca também esse evento. Lucas procura também enfatizar a variedade de culturas e línguas da multidão ali reunida. Embora fosse todos judeus da dispersão que estavam em Jerusalém, eles vinham de todas as nações do mundo, ou seja, do mundo grego-romano, situados ao redor da bacia do Mediterrâneo. É óbvio que nem todas as nações estavam ali, presentes, mas de fato literal, mas representantes de várias nações estavam ali, e é interessante que o próprio texto vai nos informar isso. Olha, em Jerusalém estavam, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 5,
Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, nós vamos perceber, queridos, nós vamos perceber exatamente uma estratégia que Deus, através da orientação de Jesus aos seus discípulos, providenciou um momento exemplar para que pessoas fossem marcadas, nações recebessem também a voz do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo por aquelas pessoas que foram marcadas por aquele evento. O primeiro tópico que eu quero falar agora é que a descida do Espírito Santo foi um evento extraordinário e único devido à sua influência nas comunidades, nas cidades e posteriormente nas nações. É notório, queridos, que depois dessa ação do Espírito Santo, Jerusalém nunca foi a mesma e nem as pessoas que presenciaram esse evento também foram a mesma. Por quê? Porque esse foi um marco daquela região. Esse foi um marco daquela comunidade, daquela cidade em Jerusalém. E é notório também entendermos, querido, que após nós termos a experiência com o Espírito Santo, nós não somos os mesmos, porque o Espírito Santo, ele traz algo sobrenatural sobre as nossas vidas. E não só isso, ele também nos capacita, move-nos através do Senhor a viver algo novo, algo extraordinário. Então aquelas pessoas foram impactadas pelo poder e pela graça do Senhor, foram impactadas pelo mover do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vamos observar também, queridos, que o mover do Espírito Santo causou pasmo em toda a cidade de Jerusalém. Aquelas pessoas foram diretamente impactadas, envolvidas por aquela manifestação. A ideia aqui, enquanto alguns estavam pasmos, atônitos, outros foram diretamente cheios do poder. É interessante também percebermos, querido, que isso ocorre nos nossos dias. Esse fato é notório em nossos dias. Enquanto alguns buscam a presença do Espírito Santo e são cheios do poder, outras pessoas observam, questionam o mover do Espírito Santo, ficam incrédulas ao ver o manifestar do Espírito Santo. Vejam que ali também ocorreu da mesma forma. Outro aspecto que eu quero também abordar com os irmãos, que no caso eu quero colocar como tópico 3 aqui, é que como um imã que é atraído ao metal, assim o Espírito Santo, como agente de transformação, atraiu uma numerosa multidão. Muitas daquelas vidas foram transformadas e edificadas pelo poder provindo do Espírito Santo, provindo da graça de Deus, provindo da manifestação do Espírito Santo. Veja que em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 6, nos diz o seguinte: enquanto aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Outro detalhe que nós podemos entender aqui é que despertou nas pessoas uma curiosidade. Veja que no versículo número 12 diz assim: todos se maravilharam, estavam suspensos, dizendo um a outros: o que quer dizer isso? Parte A desse texto vai nos informar da seguinte forma. Outro detalhe importante e fundamental nessa manifestação é que o Espírito Santo promoveu uma evangelização estarrecedora. Uma evangelização que estendeu a mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor nesse evento. Olha que algo tremendo, queridos. Quando nós percebemos isso nos nossos dias também, vemos servos do Senhor, servas do Senhor, que são usados pelo poder do Espírito Santo,
quantas cruzadas evangelísticas nós percebemos isso. Mais de 1.000 almas aceitando o Senhor, 5.000 almas aceitando o Senhor, movidas pelo Espírito Santo, chorando, sendo transformada pelo Espírito Santo. Esse é o mover do Espírito Santo que moveu aquele lugar e quer mover as nossas vidas. Em sexto lugar, nós vamos perceber que esse número a cada dia iam sendo acrescentadas às pessoas, e vejam que as pessoas perseveravam. Uma coisa que o Espírito Santo traz aos nossos corações após o impacto em nossa vida é a sede pelo poder de Deus, é a sede pelo conhecimento, é a sede pela oração. Veja que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, nos diz exatamente isso, que a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Vejam que palavra tremenda, que mover do Espírito Santo tremendo, porque após esse evento, após o manifestar do Espírito Santo, agora o Espírito Santo move as pessoas a terem sede pela presença de Deus, a ter sede pela palavra de Deus, a ter sede a perseverarem na comunhão, no partir do pão, nas orações. A igreja dos dias atuais, querido, precisa ser impactada por essa unidade que havia na igreja primitiva. A igreja nos dias atuais precisa ser impactada pelo poder do Espírito Santo para que nós possamos continuar a proclamar o Evangelho. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que nós somos fator primordial nos dias atuais, ou seja, nós somos a fonte que Deus quer usar, ou seja, a ferramenta, não a fonte, mas a ferramenta que Deus quer usar. A fonte é o Espírito Santo, mas nós somos a ferramenta que o Espírito Santo quer nos mover, quer nos capacitar, quer nos ensinar para proclamar o Evangelho como ferro que é levado ao fogo e que ele é manipulado para ser exercido ou para ser fabricado em algum ornamento. Assim Deus quer nos colocar, nos amolecer os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Como é bom, queridos, vivenciarmos a graça de Deus. Como é bom sabermos que o poder de Deus, que a graça de Deus está sobre nós, que nós fomos também impactados por esse Espírito. Um dia fomos surpreendidos por esse Espírito Santo. Quero contar uma experiência minha. Eu lembro muito bem nos meus dias de conversão, eu buscava a presença do Espírito Santo, orava incessantemente buscando a presença do Espírito Santo, e eu fui impactado de madrugada pelo Espírito Santo. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com o revestimento com o Espírito Santo de madrugada, dormindo. Acordei extasiado, impactado pelo poder de Deus. Eu entendo, queridos, que nós precisamos, nessa geração que vivemos, precisamos buscar urgentemente aos pés do Senhor, urgentemente trazer à tona novamente os dons que estão sendo perdidos, porque muitas pessoas não estão buscando esses dons, queridos. Nos dias atuais é raro vermos os dons espirituais sendo expressos dentro da igreja. E nós não podemos ver que o Espírito Santo está, como que eu posso dizer, abafado, porque nós não temos buscado a presença do Espírito Santo, não temos buscado a graça de Deus. Mas que nós possamos verdadeiramente, queridos, nessa pequena reflexão, compreender e entender que Deus quer que nós busquemos verdadeiramente a Tua graça, que verdadeiramente nós busquemos a Tua presença,
que o teu nome possa ser glorificado em nós, que nós possamos dar vazão ao poder e à graça de Deus, e que a cada dia, queridos, nós possamos verdadeiramente viver um evangelho autêntico. A igreja primitiva buscava incessantemente esse poder. A igreja primitiva a cada dia buscava mais e mais a graça de Deus. Que nós possamos buscar essa graça, que nós possamos verdadeiramente estarmos atentos à voz do Espírito Santo, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quero ser grato a Deus por mais uma vez compartilhar com os amados irmãos essa palavra. Que o Senhor possa falar mais e mais ao teu coração e que o Espírito Santo, que nos dias atuais está falando a cada um de nós, venha achar guarida em nós. Oremos, queridos. Pai eterno, Deus santo, Deus justo, tome em tuas mãos as nossas vidas, santifique a cada um de nós, nos mova pela tua graça, pelo teu amor, pela tua ternura, que nós possamos estarmos a cada dia, sermos influenciados, capacitados, cheios do teu poder, da tua graça, da tua unção, é que a tua palavra venha falar com cada um de nós. Continue, Senhor, a derramar da tua unção. Abençoe as famílias, abençoe os lares. Pai, nos dê mais sede da tua palavra, nos dê mais sede do teu evangelho, nos dê mais sede de fazer a tua obra e continue com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido. Que o Senhor possa falar mais e mais ao teu coração.